Sabe uma coisa que... Lá a gente tem... Nós somos uma empresa formadora, assim. A gente investe muito tempo, muita energia em treinar o time. E eu mesmo gasto muito do meu tempo nisso, sabe? Investe. E o principal ponto que a gente precisa ter é assim... Volto a dizer, empreendedor é sonhador. É você saber qual é o teu momento de negócio. Você faz uma analogia muito boa que é do primeira divisão. Quarta, terceira, segunda. Cara, aquilo lá é perfeito. Mas eu gosto de uma também que eu escutei do Bernardinho, que é assim, pô, eu acabei de falar que se me deixar aqui em São Paulo sem GPS eu não sei voltar embora, né? Acabou, eu tô sem dados, eu não tenho GPS, mas eu tenho o teu número. Bruno, cara, me ajude aqui, cara, que eu não consigo ir embora. Qual a primeira pergunta que você vai me fazer? Onde você tá? Aonde você tá, cara? É isso daí. A primeira pergunta que você empresário, você empresa, você, tipo, funcionário tem que saber responder aonde você está. Muito bom. É isso, cara. Então, quando eu vinha com uma ideia, cara, a ideia era linda, era maravilhosa, mas era que nem botar uma Ferrari pra fazer off-road. Cara, não vai rolar isso aqui no meu negócio. Tá. Vou pegar um outro exemplo e daí assim... Vou ter que entrar no G4 já, mas eu quero fazer uma pergunta da RAP, que também foi uma passagem importante da tua carreira. Mas, por exemplo, eu admiro pra caramba, eu gosto muito do Jonathan. Ele vai vir, inclusive, aqui gravar um episódio com a gente sobre vendas. O cara, ele é bizarro, ele é sensacional, né? Ele ele tem um perfil que, assim, eu tava conversando com o Jenison sobre isso, que o Jonathan, ele é da Ambev. Sabe aquela cultura que levou a Ambev até... Hoje eles estão lá, a Ambev tá tentando mudar a cultura dela, né? Mas, cara, é aquele negócio resultado, aquela loucura, né? E ele é muito isso. Se eu pegar pelo perfil do meu time lá hoje e fizer Ctrl-C, Ctrl-V as coisas que ele faz lá, não vai dar resultado. O meu time não tem maturidade, às vezes, nem emocional, sabe? Pra botar... Cara, eu tenho que comunicar pra ele diferente as coisas. E não é que o jeito que ele faz tá errado, o jeito que eu faço tá errado. É que a gente precisa ser honesto e olhar pra dentro de casa e falar, cara, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui não dá. É aquilo que eu falei no começo. Eu não vou apertar quem eu não tenho a convicção que vai entregar o resultado. Então também eu vou arrumar estratégias que funcionam pra você muito bem, mas pra mim não funcionam. Uma coisa que eu sempre falo lá é assim, que a única forma de eu ser justo com todo mundo é tratando todo mundo diferente. Porque o jeito que eu estimulo e que eu desestimulo o Bruno é diferente do que eu faço com o João, com a Maria. É isso. Aí o líder tem que ter sensibilidade. Tá, perguntinha rápida da RAP, fazendo um trocadilho. Você sai da Canui, como eu falei, né, eu conheço um pouco da história dele. A gente vendeu para a Dafit, eu fiquei 2 anos lá. Daí lá eu lancei várias coisas em paralelo como investidor, né? Fui sócio, lancei alguns negócios que foram super bem, inclusive já vendi minhas participações, mas fui meio que cofundador, mas com cabeça de conselho do que operador, né? E daí nesse momento final ali da Dafit eu fiquei na dúvida, putz, lanço um negócio do zero, tava, cara, meio cansado, porque a gente tinha construído a Canui e feito a venda e ajudado lá no turnaround da Dafit. E pô, falei, cara, não quero passar ali 2 anos de Product Market Fit, que é ali aquele vale da morte das startups, e a gente tá falando ali de fim de 16, o mercado também de Venture Capital no Brasil não tava tão bem ainda. Pulo para dentro de uma dessas empresas que eu investi e sou sócio relevante, e putz, eu tentei renegociar lá com os sócios que eu tinha nesses outros negócios, porque eu tava como conselheiro, não ganhava Prolabore, mas eu tinha uma participação relevante, falei, porra, vamos renegociar a participação, porque putz, Prolabore pode ser lá embaixo que eu já ganhei uma grana aqui na venda da Canui. Só que eles não quiseram renegociar participação, daí eu falei, pô, risco por risco, vou tomar um novo risco, porque gestão de portfólio não faz sentido eu concentrar mais risco nesses negócios aqui. E daí, cara, no meio de 16 eu tava ali olhando, conversando e conheci os fundadores da RAP através do Pedro Sorrentino, que foi um investidor lá no comecinho da RAP, cara brilhante, super gente boa, mega grato por ele também. E comecei a ajudar os caras da RAP, né? Eles me fizeram uma oferta, declinei no meio de 16, daí no final de 16 fizeram outra oferta, declinei de novo. Daí quando passou ali meu período de grande parte do earnout ali da Dafit, eles me fizeram outra oferta, daí meio que irrecusável. Então eu fui lá na Colômbia visitar eles, achei que o negócio era... Gatinha do colégio, né? Você era tipo... Daí eu achei o negócio muito bom e também já estava mais claro que eu não ia para nenhum desses outros negócios e pulei para dentro da RAP. Começamos ali a RAP... março, mais ou menos, junho de 17 aqui no Brasil, foi mais ou menos fim de março, começo de junho.
Lançamos ali em agosto, mais ou menos. E daí, cara, foi uma história super rápida, né? De crescimento. Saímos de 0 cidades para mais de 20 cidades em 2 anos. Depois mais quase 40 em 3 anos. 0 pedidos para alguns milhões de pedidos por mês na RAP. Então, um negócio que cresceu muito rápido. De 0 pessoas para quase 1.500 colaboradores. Aí fiquei lá de 17, 18 e comecei a fazer minha transição, né, que eu estava para uma parte mais de conselho regional ali fim de 18. Aí daí depois saí meio que do dia a dia quando a gente começou o G4, né? Legal. Acredito assim que, não sei se você pode abrir, né, mas obviamente deve ter rolado algum stock option, alguma coisa, né, quando você foi na RAP. Mas é muito diferente de você entrar mesmo que seja com um percentual do que você ser founder, né? Eu acho que até a conexão que você tem com a empresa é um pouco diferente, né? Quando a gente é founder, a gente é meio que quase como se fosse um filho, né? Perfeito. A gente tenta não enxergar os defeitos. O meu era filho adotivo. Filho adotivo, é verdade. Mas beleza, chegamos no G4. Brincadeira, não usei errado essa... Não, usei bem errado isso. Tá. Desculpa, cara. Não, assim, eu era babá. Essa é a comparação certa. Filho adotivo é filho, irmão. Sim. Eu era babá. Tá. Eu era babá do negócio. Chegou no G4, 2018. Mas qual que era a pergunta que você queria fazer da RAP? Não, era só essa questão da... lembrei. Da diferença de ser executivo, assim, como virar executivo depois de ter sido founder, sabe? Como você conseguir virar a chave de novo mental. Deixa eu talvez te explicar o meu racional de tomada de decisão, que eu acho que ele explica o porquê eu tomei essa decisão, né? Cara, eu vim ali de fim de 2011, começo de 2012 até fim de 16, 17, numa toada maluca, porradaria, com bastante risco imbuído nas coisas que eu fazia. Quando eu estava nesse processo de, putz, vou criar algo do zero, vou pular para uma dessas empresas que eu sou sócio, ou vou pegar algo de fora, virar um sócio relevante e abrir isso no Brasil, a minha cabeça não era que eu seria um executivo. Era que, eu fui o fundador do negócio no Brasil. Entendi. É isso, essa é a minha cabeça. Eu sou tão dono quanto com a galera. Só que menos dono, porque, eles que fundaram, o percentual deles é muito maior do que eles me deram, mas o pacote que eles me deram foi bom, não foi ruim. E com a missão de abrir o Brasil do zero, com pouco dinheiro, e ali o primeiro ano, meu amigo, fizemos um milagre. Porque a RAP captou muito dinheiro em 18. Antes ela não tinha captado tanto dinheiro. E o foco dela era fazer Colômbia dar certo, tinha acabado de abrir México, e agora eu coloquei um pezinho no Brasil e estamos começando a tracionar no Brasil. Essa era a tese para captar depois, que foi a captação que a gente fez no começo de 18. Quando a gente fez a captação no começo de 18, era pisar no acelerador e crescer muito rápido o negócio, né? Então, eu tive a gente aqui, o time todo do Brasil, eu, Ricardo Bechara, que era meu braço direito, sócio também no negócio, a gente teve que, tirar o negócio do zero e atuar como fundador. E pior ainda, porque a gente tinha que dar pushback na galera lá da Colômbia para as coisas aqui do Brasil. Qual que é a mudança de fato? A mudança é essa, né? Assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria voltar a empreender, só que eu não estava no tempo correto, nem com a ideia clara na minha cabeça do que eu iria fazer. Porque a Canui foi um ciclo completo, de começo, meio, fim, earn-out, arrumar outra empresa, só que lá eu já virei executivo. E por isso que eu quis sair de lá. Porque quem dava o direcionamento eram os fundadores da Dafit Brasil que compraram a gente. Sim. Da Dafit, né? Compraram a gente. Então, por mais que a gente influenciasse muito a Dafit, no fim do dia, quem call the shots, né? Quem a caneta era deles. É isso. Então, eu falei, aqui eu já era executivo. Eu falei, isso aqui não é legal, não é o que eu quero. Eu quero voltar a empreender, eu só não tô com a energia que eu preciso para passar esses 2 primeiros anos. E daí, nesse momento, eu falei, qual que é a melhor opção que eu tenho se eu não quero passar por isso, mas eu quero trabalhar pra caramba, executar pra caramba e dar um tiro rápido aqui, onde eu vou fazer algo bacana, que eu acredito, vou ter a chance de montar uma cultura do zero, montar uma empresa do zero, e, cara, e ter um retorno financeiro bom também. Já tinha tido da Canui, mas, também queria, né? Whatever, sim, né? Sim. E daí, cara, eu conversei com muita gente na época. Muita gente, muita gente. Então, cara, foi uma decisão
durante um ano, foi uma decisão durante 2016, eu ainda estava na Dafit, olhando qual que é o próximo que eu vou fazer. E daí na hora que apareceu essa proposta, meio que os atos se alinharam, falou, vambora, é o que eu sei fazer, o produto já teve Product Market Fit lá, a gente tem que adaptar aqui para o Brasil. Pois vai ser difícil competir com Uber Eats, com iFood, com outros caras que tem, mas vamos pra cima, brother. É a história da vez, vambora, né? E, cara, e lá eu trabalhei tanto quanto no começo da Canoe, naqueles 3 meses que eu falei ali, que a gente quase que pós, né? É o problema lá que a gente teve de quase quebrar a Canoe. Cara, eu trabalhei que nem um maluco, assim, eu não tinha fim de semana, porque fim de semana era onde mais pediam. Tinha muita coisa pra fazer. Então, pra mim, foram 2 anos, assim, de um tiro que eu consegui realizar aquilo que eu tinha combinado com os colombianos. Que, cara, vou trazer no Brasil, vou estruturar, vou crescer esse negócio rápido. Eu sou bom em tirar do 0 para 1, levar do 1 para o 10. Do 10% tem gente melhor que eu. Tamo combinado? Tamo combinado. Agora, o que aconteceu foi que nasceu meu primeiro filho em 18. Eu tava trabalhando pra caramba. E daí, cara, uma chavinha virou na minha cabeça. Porque... eu já tava noivo, iria casar, a gente antecipou um pouco essa história de ter filho. E na minha cabeça mudou uma chave. Eu falei, eu não quero ser um pai não presente. Do jeito que eu tava trabalhando, eu não tava presente. E daí, essa virada de chave, falou, preciso... Nos meus preceitos, do jeito que eu fui criado, eu preciso pelo menos ver a criança, né? Do jeito que eu tava trabalhando, cara, eu chegava 8 da manhã, saía 2 da manhã e sábado e domingo trabalhando pra caramba. Então, assim, foi insano esse período. Então, pra mim, quando você é a babá, também é mais fácil de você apertar o botão eject. Quando você é o fundador, você não consegue puxar o botão eject. Você não tem essa oportunidade. E na minha cabeça, quando eu tomei a decisão de ir pra RAP, já era pensando nisso. Eu falei, eu não vou ficar o resto da minha vida aqui. Vou ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos, talvez, mas vai ter o começo, meio e fim. Acabou. Não é meu filho. Eu sou babá. E eu, como babá, vou fazer o máximo para criar bem essa criança e para depois vir outra babá ou para essa criança tocar a vida própria. E era o combinado com a galera. Então, não teve nenhuma expectativa que não foi cumprida ou não foi desalinhada. E quando você tá nessa posição, se mudar alguma coisa na tua cabeça, não tem nada de errado. Aperta o eject, foda-se. Não faz mais sentido para mim. Agora, é difícil você tomar essa decisão no auge do negócio, negócio porrando. Sim. Você fala, cara, E, cara, minha cabeça na época, muita coisa passando nela. Não, e o que você tinha se dedicado, você não quer deixar pra trás, não é nem só a grana, assim, você quer ver o negócio crescer, você quer, né? Mas daí vem o ponto também que volta de você conseguir descobrir a causa raiz e os elementos que te formam como pessoa. Poderia ter ficado? Poderia. Só que na hora que eu começo a analisar o risco-retorno depois de 2 anos, era muito diferente. Porque no meu contrato de stock options eu tinha 4 anos de vesting. Eu já tinha investido metade. A empresa, quando eu entrei, valia pouquinho. Ele já estava valendo muito. Ao mesmo tempo, eu era o responsável legal e meu nome que estava no contrato social. Só que eu não cuidava do baú de dinheiro da empresa. Sim. Quem captava dinheiro eram os gringos. Eu participava do processo, mas não era eu que... Não dependia de mim. E daí, cara, competição, porradaria, nada de errado, né? Super normal, a vida inteira vai ter isso. Agora, 1.500 pessoas no time. Cara, começa o risco-retorno de se o negócio der errado. Eu já tinha ganho dinheiro em outras coisas. Aí estavam acontecendo coisas que eu não acreditava no médio e longo prazo da empresa. Eu já tinha visto aquilo acontecer, de crescer muito rápido, sem cuidar de algumas coisas fundamentais da empresa. E, cara, o negócio começou a dissoar daquilo que eu acreditava. Eu falei, já vi essa história acontecendo com a Dafit lá atrás. E a gente entrou na Dafit para arrumar isso. Já vi essa história acontecendo em empresas maiores que cresceram muito rápido, depois na hora que precisava arrumar não conseguiram arrumar, ou demoraram muito tempo para arrumar. Falei, cara, enquanto o mercado tá quente e que tem dinheiro, esse negócio sobrevive. Mas e na hora que o mercado virar a chave? Até quando vai esse tempo de bonança? Eu já tinha vivido tempos de bonança e tempos de luta e tempos de glória. Eu falei, cara, talvez seja o sweet spot aqui para eu sair e, ficar tudo bem. Então eu fiz essa transição sem nada na cabeça. Eu queria ficar 2 anos sem fazer porra nenhuma, cara. Essa era a minha ideia, ficar 2 anos tirando um sem período fazer sabático. nada. Era isso.
E daí, cara, rapidamente surgiu o G4, né? Porque a gente não consegue ficar parado. E eu sempre investi em paralelo em outros negócios. Então, na hora que virou a chave, eu comecei a ajudar aqueles outros negócios que há 2 anos antes eu tinha, talvez, ido pular para dentro, só que estava em outra maturidade. Então, eu nunca parei, né? E daí, nessas histórias, nessas conversas, surgiu o G4. Então, assim, ser executivo, ser fundador, sempre tive a cabeça de fundador. Sempre tratei o negócio como se fosse meu. Fosse meu. Logicamente que com esse grande porém de se eu quiser apertar o botão de sair, eu posso e não vai ter nada de errado nisso. O que era a maravilha de ter essa opcionalidade? O que é a maravilha de você intraempreender, entre aspas. De você ser um empreendedor, talvez minoritário naquele negócio, mas se você quiser sair, beleza, a vida que segue, né? Tem uma parte de... olha assim, empresas que nem a minha, assim, que são de... porte, assim, vou falar de médio para pequeno, acho que todas quase que passam por isso. E em alguns momentos, hoje, por exemplo, eu não posso morrer. Estou proibido de morrer. Porque por mais que eu não execute nada, existem algumas decisões que eles precisam da minha bênção. Perfeito. Sabe? Porque é justamente aquilo que a gente falou lá no começo, da questão do repertório. Eu sempre falo pra eles assim, galera, vocês acham que eu sou um super-herói, que eu tenho todas as respostas, eu não tenho. Eu só tenho mais uma coisa a mais que vocês, que é repertório. Porque eu fui exposto, e não é que eu fui exposto porque eu vivi 40 anos, não, porque tem gente que morre com uns 80 sem ser exposto a nada. Perfeito. Eu me expus muito a conteúdo, a pessoas interessantes, a problemas, e por isso eu tenho repertório. Perfeito. Mas hoje eu assim, ainda não consigo apertar o botão e ir embora. Mas olha que curioso, hoje, dentro do avião eu estava falando sobre isso. Se eu quiser um dia sair, eu preciso começar hoje. Exatamente. E como que eu começo hoje? Desenvolvendo pessoas que conseguem resolver os problemas que eu resolvo hoje. É isso aí. Então, minha vida só andou pra frente quando eu comecei a viver 80% no presente. Eu gasto uns 15% no futuro, olhando pra onde que eu vou, 5% remoendo as coisas do passado, porque eu também sou um ser humano, e a gente precisa, né, deixar que os erros cobrem esse preço da gente, mas eu vivo no presente. E eu caio, eu vou embora chorando hoje, amanhã eu volto sorrindo e, tipo, bipolar mesmo, sabe? Porque a gente que é empreendedor... Não tem a russa. É uma loucura. Fazer um paralelo, assim, com... Gente, sem filosofar, assim, mas um paralelo do que eu vivo na THX hoje e do que vocês vivem no G4. Eu sempre falo que a THX não é uma ONG. Lá todo mundo tá lá para ganhar dinheiro, para garantir o seu, para crescer na vida, realizar seus sonhos, enfim. A gente quer ser um catalisador dos projetos das pessoas que estão com a gente lá no dia a dia. Mas nós temos um propósito muito forte e uma das coisas que me encanta muito no G4, apesar de ser uma empresa visando lucros, é uma empresa que tem um propósito muito claro e que é um propósito muito nobre, que é o de gerar 1 milhão de empregos. Não vejo hoje como uma empresa sobreviva com as pessoas, com a mentalidade das pessoas de 2023, isso obviamente só vai piorar, sem um propósito. No começo do teu papo, quando você falou da consultoria, da parte de engenharia, gente, anotem isso. Isso é a parte muito importante. É aquele negócio que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Olha, você que está com um problema de turnover, que coloca às vezes uma pessoa que tem um puta de um potencial, que nem o Bruno tinha na época, dentro da sua empresa e perde o cara. Por que você perde o cara? Porque você é babaca. Porque é o líder ruim. Você não dá visão de futuro pro cara, você não ajusta expectativas, você faz ele fazer trabalho burro, retrabalho. Ele descreveu o que você precisa, assim, ele deu a forma de retenção, sem ser de RH, só se colocando como player. Cara, pra me reter, precisava disso. Se você me entregar isso, eu vou embora. É empatia, cara. É isso. Mas colocar nos pés dos outros e entender o momento que a pessoa tá vivendo e ter empatia. Então, e ser duro quando precisa. É claro. E ser legal quando precisa. Eu falo pro meu time assim, que eles têm que confiar 110% no que eu falo e 0% na minha memória. A minha memória é que nem da Dory e do Nemo, sabe? Mas todo mundo sabe o que eu penso deles. Porque eu não faço feedback sanduíche. Eu falo o que tem que falar. De uma forma respeitosa, mas eu falo o que tem que falar. E às vezes a verdade magoa, Bruno. Muito. Mas indo até pra essa linha de... Mas é um favor que você faz às pessoas. Cara, é exatamente o que eu ia falar. Indo pra linha de pegar gancho de feedback,
todas as vezes que alguém te der um feedback duro, você tem que agradecer ela. Porque ela teve a coragem de se indispor com você num mundo que hoje em dia é todo mundo politicamente correto, né? Nananã, cheio de milindre. O cara que dá um feedback duro, que for propositivo mesmo, ele é uma pessoa corajosa, cara. Sabe? Você tem que agradecer essa pessoa. Ali voltando lá pro 1 milhão de empregos, duas coisas do G4, daí você fala bastante agora sobre o G4 para nós. Eu gosto muito da forma com que você explica o impacto que o G4 vai... Por que gerando os milhões de empregos em empresas pequenas e médias... Hoje em dia tem muita empresa grande lá, mas a maioria das empresas do Brasil, se eu não me engano, sei lá, 80% dos empregos são empresas... gerados de empresas pequenas e médias. Isso. O impacto social que isso gera. E além disso, já pegando o gancho, é impressionante o ecossistema de educação que vocês construíram. Porque o que acontece? Você chama o Lawrence, que é o CEO, founder. Daí depois vocês chamam o Jenison, o Marcelo, enfim, o caso do meu time lá. Todas as lideranças. E daí depois vocês chegam na base. Ou seja, vocês fazem aquilo que eu tento fazer na THX na raça. Que é assim, por que na THX todo mundo é obrigado a se manter atualizado, a estar fazendo PDI, a estar estudando? Porque não adianta eu ser um cara fora de série, o Rodrigo, meu gerente lá, ser um cara muito bom se a base não falar a mesma língua. Perfeito. Então, a gente, assim, dentro das suas limitações e particularidades, a gente tem que fazer essas 3 camadas, o C-Level, os gestores do médio, isso, e a base, entender sobre o que o cara tá falando. Porque às vezes você traz um conceito, uma estratégia, e a base não consegue executar porque ela não entendeu, sabe? Então, fala um pouquinho agora sobre o G4 e o que vocês estão planejando em entregar para o mercado. Bom, o G4, ele nasceu... você viu que eu já sempre gostei de educação, né? O Thales e o Alfredo também. A gente sempre conversou sobre novos negócios. A gente é amigo, então eu conheço o Thales desde lá da época da Rocket, né? Eu estava lá no 7º andar, ele estava no 9º, daí depois a gente foi mudando de andar, mas a gente sempre manteve contato e a gente sempre trocou um com o outro aprendizados, né? Porque, aquilo que eu falei de tentar aprender aquilo com as pessoas que sabem, né? Ele era uma pessoa que sabia muito, que eu admirava também, ele também me admirava para aquilo que eu fazia bem, a gente sempre trocou. E a gente criou um grupo de poker, que começou lá na casa do Thales, mas meio que a gente começou esse poker na casa de um outro amigo meu, ele veio que ele gostava de jogar poker, ele falou, vamos montar o nosso? Vamos. Daí a gente montou um poker lá na casa dele e a gente foi trazendo gente com o intuito de virar amigo, e virando amigo, tendo intimidade, a gente poderia trocar, fazer negócio e aprender um com o outro. Então, nesse grupo, a gente sempre trocou a ideia de negócio que estava indo bem, negócio que estava indo mal, pedir ajuda, fornecedor. Cara, é um grupo, talvez o grupo mais divertido que eu tenho, porque todo mundo se conhece bem, todo mundo se respeita, sabe o que a gente mandar ali, vai ficar ali. Então, cara, a gente fala desde as coisas mais absurdas até as coisas... Cara, ali as pessoas são quem são de verdade, né? Isso é muito bom. E daí a gente começou a pensar, cara, como que a gente traz isso para mais gente? E na época também Thales e Alfredo, para falarem dos negócios deles, eles davam muita palestra. Então era um método de captação do Alfredo, lá na X-Tech, que depois ele vendeu para a VTEX, e pro Thales era um meio de, cara, fazer PR sobre EasyTaxi. E ele fazia isso muito bem para contratar gente, recrutar gente, falar, fazer a cabeça da galera que era importante para ele ia falar dessas inovações. Então eu já entendia que esse mercado de educação, de alguma maneira, tinha demanda. Eu era o único que não fazia, porque o meu negócio não precisava disso. Mas a gente, cara, sempre gostei muito de modelos de negócio, sempre investi mais em startup do que eles, tinha investido num negócio de educação online que tinha dado super certo, e, cara, esses astros foram meio que se alinhando, até a gente falar, cara, vamos fazer o nosso? E começamos como um evento despretensioso, que a gente ia fazer num fim de semana, como, cara, um projeto paralelo. E eu, na época, não queria me comprometer com nada. Eu queria ficar sem me comprometer com nada. Cara, eu não quero me comprometer, acabei, tô trabalhando pra caramba, já ganhei muito dinheiro, cara, deixa eu quieto, deixa eu curtir meu filho, mas, cara, para. Mas vamos fazer? Vamos. Daí fomos lá, o Thales é muito bom de empurrar para fazer as coisas acontecerem rápido.
O Tony estava lá ajudando muito a gente a organizar a casa, ele era o único que estava full time no negócio, todo mundo tinha coisa em paralelo. Então, cara, a gente foi montando, até a quarta, quinta turma a gente percebeu, opa, a turma que veio aqui na quarta, quinta é totalmente diferente da primeira. Tem gente que veio aqui recomendado da primeira. Opa, a galera que veio aqui é de negócio muito tradicional. As primeiras ainda tinha uma galera mais de tech, mais early adopter, sabe? Eu pensei que era um negócio que tinha demanda reprimida. Eu falei, galera, tem business aqui. E se tem business, a gente sonha grande. Vamos fazer um negócio grande. Daí a gente começou a pensar em tese, começou a pensar o que seria o negócio, o que não seria. E o primeiro ano foi um ano muito de construção, gastando muito pouco, reinvestindo muita parte da grana no negócio, pensando o que o negócio vai ser e o que a gente tem de diferencial de fato do negócio, né? E daí começou essa ideia de, pô, a gente quer atender, o nosso diferencial é pro médio, não é nem tanto pro pequenininho que está começando, nem pro cara grande. Se bem que vem esses caras hoje para alguns programas, principalmente o pequeno para os online, os programas não presenciais, também são tickets menores, mas que é muito mais operacional tático que o cara quer saber. E para o grande, o cara vem também na nossa, que a gente participa, no nosso programa de formação, para pegar essa parte mais estratégica de visão de longo prazo e transformação digital na empresa dele. Mas, cara, teve um monte de gente, você conhece, está no próprio clube, que fatura 5 bi, 10 bi, cara de commodity, que faz todo sentido, né, para esses caras também virem, mas o nosso forte é esse empreendedor médio, que é quem, fato, faz o Brasil mudar de patamar. E na nossa visão, né, e eu sempre pensei muito em educação, mesmo quando eu estava na faculdade, falei, cara, um dia eu vou ter uma faculdade, olha que louco, cara. Eu sempre pensei, cara, um dia eu vou ter uma faculdade, uma escola, o que vai ser, não sei, né? E cara, estamos aqui hoje realizando essa história de ter uma escola, né? Mas a gente entende que para mudar o Brasil de verdade no longo prazo, que muda a educação básica. Você começa a investir hoje na educação básica, daqui 20, 30 anos, você começa a ter resultado, porque você precisa passar um cohort inteiro dessa galera, uma safra inteira dessa turma que estava com 3, 4, 5 anos, até eles terem 24, 25, 30 anos, que é onde você deu a educação que vai ajudar eles. Então isso é muito longo prazo e depende do governo para mudar. A iniciativa privada pode ajudar, mas é muito mais devagar, vai demorar muito mais tempo. Só que o que a gente entendeu é que se a gente educa o dono, e o dono que gera emprego, a gente educa o dono para ele crescer mais, com mais eficiência, tendo mais lucro, o que vai acontecer? Esse dono não é burro. Se ele está crescendo mais e tendo mais lucro, em vez de ele colocar isso no bolso, ele vai reinvestir na empresa, porque ele quer crescer mais. Então, se ele reinveste na empresa, ele vai reinvestir em pessoas, em processo de tecnologia, ele vai ser mais eficiente, mas crescendo ele vai precisar contratar mais gente. Não tem outra solução, você vai precisar contratar mais gente. E se você contrata mais gente, o que acontece? Aquela pessoa, aquela posição de trabalho que não existia, e agora existe, e você contrata essa pessoa agora vai ter dinheiro para ela cuidar da própria vida dela, para não depender mais do Estado, seja para a educação dos filhos, da família, seja para a saúde dos filhos e da família, que é o fundamental, e seja para alimentação, né, que tem a ver com saúde. Então, no fim do dia, se a gente ajuda quem detém o dinheiro no sentido de tomar risco para ter algo em troca, se a gente ajuda essa pessoa a ser mais eficiente, a economia como um todo melhora. Por quê? Porque se ela é mais eficiente, ela consegue cobrar mais barato. Se ela consegue cobrar mais barato naquele produto que ela está vendendo, o que vai acontecer? As pessoas vão conseguir consumir produtos e serviços mais baratos. Ao mesmo tempo, se ela consegue cobrar mais barato e ter mais eficiência, ela também tem mais lucro e vai precisar de mais gente. E daí, cara, o que acontece? Você tem 9% de desemprego no Brasil hoje, você começa a diminuir isso para 8%, para 7%, para 6%, para 4%, para 5%, para 3%, para 2,5%, que é o que a gente tem em Santa Catarina hoje. Sim. E daí, cara, na hora que você vive num estado onde tem o pleno emprego, o que acontece? Começa a acontecer uma coisa muito maluca. Que você, como empresa, imagina que você é uma empresa que depende de mão de obra. Tipo, ó, você tem um supermercado que as pessoas precisam repor a gôndola. É caro de você contratar essa pessoa. Isso te força a fazer duas coisas. Uma, criar melhores processos, melhores tecnologias para você ser mais eficiente. 2, pagar mais essa pessoa. 3, formar essa pessoa melhor dentro de casa ou através de empresas que te ajudem a educar essa pessoa para ela poder também fazer trabalhos onde ela vai usar mais a cabeça e menos os braços. Então isso é um ciclo virtuoso positivo para todo mundo. Porque num estado onde você tem o pleno emprego, as pessoas não dependem do Estado, cara. Se você não depende do Estado, acabou. Acabou.
Porque daí você não depende mais de quem entra, de quem sai. Foda-se. Porque a maioria dos políticos que existem por aí, não são todos, eles só têm um propósito, se manter no poder. E existem várias maneiras de você se manter no poder. Uma delas é sendo um bom gestor. É fazendo as coisas acontecerem, fazendo o Brasil evoluir. Outra delas é não fazendo o Brasil evoluir. Deixando o país pobre. Deixando o país pobre, porque as pessoas vão precisar de pão e circo, e você vai fornecer o pão e circo, e sempre vai continuar uma bosta. Então, pra gente se desamarrar disso, cara, a gente precisa trabalhar, de fato, em quem consegue mudar o Brasil mais rápido, que é o empresário, o tomador de risco. Se esse cara faz o trabalho dele bem, o nosso papel é ajudar essas pessoas, não só da gente, tem algumas escolas por aí, tem pessoas assim, eu acho que toda educação é bem-vinda, para todos esses níveis de empresário. Se as pessoas mudam de patamar, elas mudam o país. Só que não é todo mundo que tem a aptidão para tomar risco igual você tem. Senão todo mundo estaria empreendendo. Sim. E por isso que a gente tem que ajudar, porque ninguém nasce sabendo o que é empreender. A gente não tem na escola como se comunicar bem, como fazer um DRE, como fazer um fluxo de caixa, como cuidar das contas, como empreender. Não existe manual. Não, a gente chega muito despreparado. Exato. E cara, é assim... Muito. E é fato que quem mais estuda, eu vejo isso pela maioria dos meus amigos que passaram na escola e na faculdade, quem mais estudava, mais estudou para virar empregado de alguma empresa. Tipicamente, quem foi empreender, ou era o porra louca da classe, sempre foi porra louca, tirou nota ruim, e o cara era bom ali no gingado, no comercial, e teve que se virar pra cara, conseguir ser alguém na vida. Né? Eu olho lá em Assis e vejo, né? Uma galera que fez isso e manda bem pra caramba. Ou foi aquele cara que, cara, estudou, teve exemplos familiares de empreendedor. Quando eu olho pro meu pai, eu repeti exatamente as coisas que meu pai fez. Você lembra que lá no começo eu falei, meu pai trabalhava num lugar que ele ganhava comissão em dinheiro, pegava uma parte dessa comissão em dinheiro e investia num negócio próprio dele, que é a única coisa que ele tem hoje, que ele se aposentou disso daqui já faz tempo. Eu fiz exatamente a mesma coisa que meu pai fez, que ele foi o meu modelo de como ser alguém que no longo prazo conseguiu, cara, sair da classe baixa, talvez não baixa, mas da classe baixa média, que era a condição que ele tinha no sítio, que eles viviam com muito pouco, né? Não era classe baixa, passar fome nunca foi. Mas, cara, para uma classe média alta, ao longo do tempo. Talvez você imitou ele, não foi nem conscientemente, sabe? Não foi. Mas quando eu olho para trás e vejo, eu falo... Porque eu olhava, cara, quem que é meu role model, né? É ele, o que ele fez? Ele fez isso. E deu certo, tá dando certo. O que os outros fizeram? Eles fizeram isso? Não, o outro, aquele lá, foi trabalhar naquela empresa. E, pô, tá capeado aqui. Aquele lá foi tentar empreender e só empreender e se fudeu. Pô, então talvez tenha um meio do caminho que não é nem tanto risco, nem tão pouco risco. Sim. E daí, putz, dependendo do momento, você vai mais pra lá ou mais pra cá. E daí, o que eu falei lá no começo do podcast de pagar pra aprender, a maioria dos investimentos que eu fiz como investidor anjo, nesses negócios que deram super certo, eu paguei pra aprender. Eu falei, deixa eu pegar aqui 50% do que eu tô tirando de Prolabore, guardando, e investir nesses caras. E, pô, tiveram negócios que retornaram, cara, dezenas de milhões de reais que eu investi, tipo, 100 mil reais. Que loucura, entendeu? Mas por quê? Porque eu tomei o risco lá atrás, ajudei os caras a montar um negócio e peguei 10, 15% da empresa. E os caras são super gratos que eu ajudei os caras, senão o negócio não existiria. Sim. E, cara, e vice-versa, entendeu? Agora, eu paguei pra aprender. E tinha sempre tive uma vida modesta nesses outros sentidos. Porque eu sempre paguei por aquilo que eu valorizo. Eu valorizava isso, né? Então, pô, pra mim, né, quando eu olho pra trás, vejo que meu pai fez, foi isso. Nem tanto risco, nem tão pouco risco. Ou seja, é um risco calculado. Que quando você sabe que você pode dar esse próximo passo, você dá. E daí, voltando, né, à pergunta original, eu acredito que tem muita gente que quer empreender, que sonha em empreender, que acha sexy, acha bonito, que amanhã vai fazer, acha que vai ficar rico. Cara, isso não existe. Não adianta você comparar o palco de alguém com o backstage teu, né? E vice-versa. Sim. Não adianta, não dá pra comparar, você não sabe o que as pessoas passaram, aquele negócio. O cara que teve sucesso do dia pra noite, depois de 20 anos. Sim. E tem tanto caso que a gente não sabe que deu errado. Tem um monte de amigo meu que foi empreender e deu tudo errado. E tá tudo bem, faz parte do negócio, né?
Então, assim, empreender você tem que ter não somente a atitude de ir lá, mas você também precisa ter a cabeça diferente. Sim. Não é todo mundo que tem isso no sangue, sabe? Eu sempre falo assim que pra estar na minha cadeira, mais do que ter inteligência e capacidade, tem que ter estômago. Exatamente, sabe? tem que ter coragem. Eu cheguei pra empreender muito despreparado. Também sempre falo que não é porque você sabe fazer bolo que você pode ter confeitaria. Que são, Perfeito. Desse lado da mesa aqui, o rolê é outro. Exatamente. E eu demorei 3 anos pra descobrir isso. Eu abri a empresa em 2010, 2013 eu tava quebrado. Não sabia fazer conta, não sabia montar time, não sabia nada do básico. Sabe aquilo, tipo, do básico, eu não sabia. Mas naquele momento eu descobri que eu não sabia e que eu precisava buscar informação e eu fiquei maluco depois disso e virei assim, hoje eu sou um lifelong learner na veia, sabe? Animal. Tento, assim, o tempo inteiro desconstruir conceitos que pra mim estavam enraizados já e tentar entender e enxergar as coisas por outro prisma. Tento me cercar o máximo possível de pessoas, e aí não é nem uma questão de interesse, é de escolha. Pessoas que estejam com valores e tenham desejos alinhados ao que eu quero. E elas não precisam ser nem mais inteligentes, nem mais ricas, nem mais... Não, elas só precisam ter essas coisas. É desejo de evolução, sabe? E valores muito alinhados com os meus. Eu troco muito no dia a dia com outros empreendedores. Tenho um amigo de tudo quanto é segmento, você sabe como que é essa vida, né? E é impressionante assim como os problemas se repetem. É impressionante. E puxando a linha para liderança, falando do Bruno líder agora, que tipo de valor você não abre mão no teu liderado? A gente vai ter que cortar esse podcast em 2, hein? Tá bom. É verdade, pô. A gente corta. Faz a primeira parte e depois a segunda parte, pô. Cara, o que eu não abro mão de um liderado meu? Cara, o que eu não abro mão é curiosidade. Eu acho que é ética e curiosidade. A ética de você fazer as coisas dentro, né, das 4 linhas. Existem várias maneiras de você resolver um problema. Existem os jeitos mais fáceis e os jeitos mais difíceis. E tipicamente a solução boa ela tá no meio desses dois, né? Né? Que nem você falou, é fácil você resolver um problema jogando dinheiro. É mais difícil você resolver o problema com pouco dinheiro. Ter o dinheiro suficiente para resolver aquele problema é o melhor. Então, mas para isso você também precisa ter ética, né? Precisa ter curiosidade de querer aprender e ter humildade intelectual para saber que você não sabe de tudo, mas que você está disposto a aprender e, ao mesmo tempo, ter o sentido de responsabilização de aquilo que você faz tem consequência. E você precisa own it, né? Você precisa ser dono disso. Dono no sentido de, se você foi lá e fez algo bem e deu resultado bom, foi você que fez junto com o teu time, parabéns, você vai ser recompensado por isso. Se você fez algo que não deu certo, a mesma coisa. Você precisa se responsabilizar de que isso que você fez, surgiu esse efeito ruim, que você fez junto com o seu time, a responsabilidade é tua. Então eu sempre falo, pô, se o G4 não está indo por um caminho bom, é minha culpa. Não é do Thales, não é do Alfredo, não é do Tony, não é da minha culpa. O Thales fala a mesma coisa. É minha culpa, ele fala. Então a gente tem esse senso de responsabilidade de que é nossa culpa de se o negócio não estiver indo para o caminho certo. Cabe a gente entender quais que são as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, a estratégia certa, o risco certo que a gente quer tomar naquele momento, dadas as condições de contorno que a gente tem para aquele nosso nível de maturidade, para a gente fazer e para a gente tomar. Então a responsabilidade é minha. Então o que eu olho num liderado é isso, é ética, curiosidade, esse senso de responsabilidade. A curiosidade também precisa vir, né, com esforço, precisa vir com inteligência, porque não adianta você também ter o burro esforçado que só vai dar merda. Você precisa ter ali na curiosidade, ter algumas coisas, né? E saber, né, que o esforço
muitas vezes ele vence o talento, né? Então, muitas vezes eu não sabia das coisas, trabalhei muito mais do que o resto da galera, tentei trabalhar de uma maneira um pouquinho mais inteligente e os negócios tiveram sucesso. Só por causa de mim? Não, por causa de mim e de todos os sócios que eu tava junto. Né? Quando a gente fala, putz, a Canui teve sucesso, foi por causa do Nardon? Não, foi também por causa do Nardon. Foi por causa do Nardon, foi por causa do Henrique, foi por causa do Luizão, foi por causa do Becker, foi por causa do Naves, foi por causa do Gustavo Martins, foi por causa, cara, do Pintucci, foi por causa do Vitão, foi por causa do... Cara, foi por causa do time inteiro, pô. Quando a Dafit, quando a gente entrou lá, teve sucesso? Teve. Foi só por causa do time da Canui? Não, do time da Canui, do time da Tricai, cara, do próprio time da Dafit, que teve humildade intelectual de falar, porra, a gente precisa mudar. Sim. A RAP teve sucesso só por causa do Nardon? Não, foi por causa do Nardon, foi por causa do Bechara, foi por causa de todo o time que tava ali, dos colombianos que ajudaram a gente pra caramba. O G4 teve sucesso por causa do Nardon? Não, foi por causa do Nardon, foi por causa do Thales. Foi só por causa do Thales? Não foi só por causa do Thales, irmão. Foi por causa do Alfredo, foi por causa do Tony, foi por causa do Lucas, foi por causa do João, foi por causa do time inteiro, pô. Sim. Então, quando você tem, né, curiosidade, com esforço, com inteligência, com humildade intelectual, com ética, com responsabilização, você tem alguém que é imbatível. É difícil você ter tudo isso, mas o que você também precisa ter é um autoconhecimento, né? Eu não estou falando caixinha com caixinha, mas é mais ou menos a mesma. Você precisa ter um autoconhecimento, que isso vem ao longo do tempo, daquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. Para mim, todo mundo, né, tem um superpoder e tem uma criptonita. São as faces da mesma moeda, as duas faces. Sim. Pô, o Alfredo, ele é muito criativo. É uma máquina de criatividade. É o superpoder dele. Ele nasceu para ser amado, Alfredo. Só que o outro lado dessa moeda, ele é desorganizado. Agora, ele sabe que ele é desorganizado. Por ele saber disso, ele se cerca de gente organizada, ele tem um time, uma estrutura para fazer com que a vida dele funcione, que ele esteja no lugar dele de potência fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é ser criativo, é fazer conexão, é furar a bolha, é se relacionar, cara, é ter sacada, é juntar gente, cara, é fazer um negócio meio maluco que ninguém entende e dá certo, né? E assim por diante. Então, você ter esse autoconhecimento é importante, porque você sabe aquilo que você não é bom, e você sabe aquilo que você é bom. E muitas vezes as pessoas querem ser bom naquilo que elas não são. E daí você fica mediano. Cara, eu quero ser bom naquilo que eu sou bom, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu tenho tesão pra fazer. Isso eu vou fazer bem, vou fazer melhor. Tem coisas que eu gosto mais de fazer, mas que dependendo do momento da empresa eu vou precisar fazer, e tudo bem, eu sei que eu sou mediano, mas tá bom o suficiente pro momento da empresa. Sim. A partir do momento que aquilo não tá bom o suficiente, preciso contratar alguém melhor do que eu pra fazer aquilo. Às vezes não tem nem recurso pra contratar, né? Exato. Às Mas vezes... você precisa fazer e, puta, vai assim mesmo, vambora. E tá tudo bem, entendeu? Então, resumindo, né, o que eu vejo, assim, um bom liderado é isso. Que também tem a ver com um bom líder, né? Claro, total. Eu acho que as pessoas que têm sucesso, tipicamente... E coragem, né? Tipicamente tem isso e coragem. Porque também não adianta você ter humildade intelectual se você não tem coragem de chegar para a pessoa e apontar e se indispor. Se você realmente acredita naquilo, né? Você só vai ficar alguém passivo que aceita tudo e pronto, acabou. Não, você também tem que saber dar porrada, se posicionar, colocar o seu ponto, mas, pô, você tá errado? Calma, deixa eu ver. Putz, tô errado. Foi mal, galera, tô errado, falei merda, admiti meu erro, vamos lá pra frente, que eu falei tá errado, vambora, entendeu? Porque você só quer ser o durão, o fodão, que sabe de tudo, alguma hora você cai do cavalo. Na verdade, você não consegue gerar um relacionamento de confiança, vai desgastar, vai cansar, e a pessoa ou não vai performar ou ela vai embora, sabe? Exato. Então, liderar é um trabalho assim, é um trabalho constante e é de muito... Até vou pegar a mesma linha que você falou de empreender ali, uma coisa que eu sempre falo pra galera é que eles não podem empreender e nem querer liderar pelo motivo errado. Eu quero empreender só pra ganhar dinheiro, cara, não é assim, vai demorar pra ganhar dinheiro, às vezes nem vai ganhar dinheiro, sabe? Aí, então, e liderar é a mesma coisa, liderança é sacrifício, cara, é servidão, essa que é a verdade. Pegando um pouquinho o Bruno homem, o que mais mudou em você depois que você foi pai? O que não mudou, né? Essa eu vou demorar pra responder, hein, cara. Cara, o que mais mudou em mim, eu acho que foi o senso de responsabilidade de longo prazo comigo mesmo.
eu era irresponsável comigo mesmo em algumas coisas, né? Então, pô, quando eu era moleque, sempre fiz esporte, sempre cuidei da minha saúde, sempre fui fit. Né? Assim, nem muito gordo, nem muito magro, mas saudável. Cara, quando eu comecei a empreender, eu entrei numa noia de ser o melhor do mundo naquilo que eu fazia. Cara, foco. E, cara, eu tava tratando muito mal da minha saúde. Eu não tava tendo um equilíbrio, né? Porque era o que precisava ser feito naquele momento. Não tinha outras alternativas. Era aquilo que precisava ser feito. E se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje conversando contigo. Então, quando eu tive filho, virou uma chave na minha cabeça. Falei, cara, eu quero ver meus netos viverem. Quero cuidar dos meus netos. E, pô, eu tô com 31, eu acho que foi. Não, tô com 37. Eu tava com 32 quando ele nasceu. Tava pra fazer 32 quando ele nasceu. Eu tava com 31 ainda. Falei, pô, se ele tiver filho com 30, eu vou ter 60. Então, quando o filho dele tiver 30, eu vou ter 90. Pô, eu queria ver isso. Agora, pra eu viver até os 90, nessa velocidade que eu tô, não dá. Então, esse senso de entender que eu preciso cuidar de mim para garantir que eu queira viver mais, para poder aproveitar essas coisas que eu valorizo, pô, foi algo que mudou da água pro vinho. Então, pô, eu tava bem acima do peso, colesterol todo desregulado, putz, dormindo mal, o estômago todo zoado. A vida, né? Sim. Vida de empreendedor, o cara novo, você fazendo as tantas coisas. Vezes, cara. A gente escuta tanto isso aí, né? Você sabe? Exato. Então, cara, eu mudei muito nisso na minha cabeça, em termos de conseguir ter um pouco mais de balanço. Só que eu não acredito em balanço na vida. Também não. Para mim, a vida é uma maratona, mas é uma maratona feita de sprints. Que vai ter momentos que você vai ter que correr pra caramba, e faz parte daquele momento, e vão ter momentos que você vai ir mais devagar, né? Igual treino na academia. Você sabe, você treina pra caramba. Não adianta você treinar todo dia muito se você não der o tempo do seu corpo descansar, que senão você não vai performar e nem ter o resultado que você quer. Então o descanso faz parte do treino. Sim. Eu acredito mais em conciliar do que equilibrar. Porque, pô, você pega a vida de empreendedor, você pega lá a saúde, trabalho e família, né? Os 3 pilares. Tem alguns momentos que não tem como você ter saúde. Você pode estar, que nem eu, tento me alimentar bem, treino e tal, mas não é saudável ver o nível de pressão que a gente vive. Bruno, não é saudável. O corpo sente isso e ele começa a dar uns sinais, assim, né? Sim. Então, o que eu tento fazer é conciliar as coisas, assim. O momento da minha família, o momento do meu trabalho. Eu chego para trabalhar, eu sou muito focado. Trabalho das 5 da manhã às 7 da noite. Raramente fico mais que isso. Raramente. Dificilmente trabalho no final de semana. Mas esses dias eu trabalhei da 12h40 até 7 horas da noite no domingo. Por quê? Porque era necessário. É isso aí. Mas eu tento, e não foi sempre assim, e a tua vida também não foi sempre assim, chegar em casa e não abrir o computador. Respondo as mensagens no WhatsApp, ali, tal, que a gente não consegue fugir. Mas eu tento aquele momento, esse momento, meu momento de qualidade com meus filhos, com a minha mulher, e porque eu acho isso importante, sabe? Mas é como você falou. Passei fases, eu contei a história dos meus filhos, os 3 pequenininhos, eu abrindo a empresa, trabalhando 18 horas por dia, cuidando de criança de madrugada ainda. Chega uma hora que você tem que fazer e acabou. É a tua responsabilidade e acabou. Eu gosto muito de uma característica que você tem, você sempre fala de a questão de ser disciplinado, e eu também sou uma pessoa muito disciplinada. Esses dias eu postei no Instagram que eu tive muita sorte em nascer com pouco talento. Porque eu conheço muita gente... nascer feio, né? Cara, tem que treinar todo dia. Eu também treino todo dia agora. Eu te ensinei isso aí, você nunca... Você não tinha se enxergado. Eu falei, pô, eu sou feio, cara. Eu treino todo dia. Mas brincadeiras à parte, eu entendi que eu tinha talentos legais, mas que eu era um cara mediano e que eu precisaria, para ter um resultado bacana, me esforçar muito mais que os outros. E eu entendi, assim, que você vai falar sobre disciplina, sobre consistência, tem várias definições, mas a minha é a seguinte, que disciplina é fazer aquilo que você precisa fazer, não o que você quer fazer. Eu falo que disciplina é coisa para adulto.
É fazer o que tem que fazer. E consistência, que na minha opinião é o grande coeficiente de sucesso de qualquer coisa que você faça na vida, é ser disciplinado a esmagadora maioria dos dias. É fazer tudo o que você precisa fazer a maior parte dos dias. Quer dizer que o Bruno e o Lauro fazem sempre tudo que precisa fazer, são perfeitos? Não. Mas eu não sou daquele que eu erro a dieta na terça e não, segunda-feira eu volto. Não, é na quarta eu volto. É isso aí. Então é assim, corrige a rota rápido e pau na máquina. É isso aí. O quão importante foi pra tua trajetória, né? Eu sei que foi muito, mas fala pra galera assim, o quão importante foi pra tua trajetória você, tipo, realmente ser disciplinado e focado naquele teu objetivo de curto prazo que te levaria ao longo prazo. Assim, eu fui nadador grande parte da minha vida, né? E nadar é um negócio que você, tá com você mesmo ali na piscina, contando azulejo e fazendo a mesma coisa todo santo dia. Acho que foi alguém falou, não lembro quem que foi, então roubei essa frase aí de alguém. Alguém falou que se fosse fazer uma vida de um atleta num filme, seria um negócio monótono. Sim, sim. Cara, o filme seria um dia da pessoa Gustavo repetido. Borges falou isso. Acho que foi repetido, cara, milhares de vezes. Sim. A pessoa acorda de manhã, se alimenta, vai treinar. Não. A mesma coisa, todo dia. Então, a natação embutiu em mim um senso de responsabilização, de consistência, de se de fato você se apaixona ou gosta de algo, você vai pagar o preço para conseguir aquele algo, né? Então, ao longo da minha vida, isso junto talvez com o autoconhecimento, de sempre me questionar, cara, onde eu quero chegar? E o aonde quero chegar é fazer esse exercício, cara, como eu quero estar com 90 anos? Para chegar lá, como eu tenho que estar com 60? Para chegar lá, como eu tenho que estar com 40? Como eu tenho que estar com 30? E como eu tenho que estar com 20? Como eu tenho que estar agora com 15? Talvez foi ali quando eu comecei a pensar nisso, né? E logicamente que a cada ano que passa, a cada 5 anos que passam, aquele objetivo do teu de 90, ele pode mudar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, ele nunca vai ser exatamente daquele jeito, porque você viveu coisas novas, você experimentou coisas novas, você aprendeu coisas novas e que talvez aquele objetivo que você tinha quando você tinha 15 anos, agora com 20, é um pouquinho diferente, mas não vai ser o completo oposto, dificilmente é o completo oposto. Então eu sempre tive essa visão de longo prazo e tendo essa visão de longo prazo, eu coloquei na minha cabeça o que eu preciso fazer para chegar lá. E daí, cara, é questão de disciplina e consistência para você chegar lá. E muitas vezes disciplina e consistência tem a ver com você pagar o preço, a ver com você abrir mão das coisas. Por exemplo, você tá saudável e fit, né, esbelto, quer dizer abrir mão de vez em quando do brigadeirinho, de uma sobremesinha, de um docinho. Quer dizer isso, quer dizer, se alimentar melhor. Abrir mão do refrigerante. Quem não gosta de tomar refrigerante? Quem não gosta de comer um docinho? Sim. Né? Mas é o preço que você tem que pagar, se você de fato quer isso. Eu acho que o ponto aqui é que as pessoas não sabem de fato o que elas querem. E por isso que elas não têm objetivo. E se elas não têm objetivo, elas não sabem para onde elas estão indo. Se elas não sabem para onde elas estão indo, elas não sabem o que elas querem fazer. Portanto, elas não abrem mão de nada, porque elas não vão ter consistência nem disciplina, porque elas não sabem onde elas querem ir. E o ponto é, cara, independente de onde você quer ir, coloca um objetivo na tua vida. Porque a partir do momento que você coloca um objetivo que faz sentido para você naquele momento, você começa a se movimentar. E na hora que você começa a se movimentar, você começa a ver os resultados daquilo que você está fazendo, por menores que eles sejam. E os resultados, cara, é que nem juros compostos ao longo do tempo. Eles demoram para vir. Às vezes vem mais rápido, às vezes vem mais devagar. Os casos que eu vejo, que eu convivo, são aqueles que vêm de maneira mais devagar. Tem os casos fora fora da caixinha, fora do normal, os pontos fora da estatística, né? Que de fato, cara, vem muito mais rápido. Mas a verdade é que para qualquer assunto na tua vida, você precisa, se você de fato quer, de fato gosta, de fato acredita, e eu acho que esse é o importante, acreditar naquilo que você quer. Porque você acredita, cara, você faz. Não é querer não é gostar ou deixar de gostar. Você faz. Se você acredita, você fala, puta, é isso que faz sentido. Quando eu coloco na minha cabeça que, cara, isso faz sentido, eu demoro pra colocar, porque isso faz sentido. Mas a partir do momento que aquilo faz sentido, eu viro todos os canhões, toda a minha disciplina, toda a minha consistência pra chegar lá. Eu falei hoje, né, contigo, antes da gente vir pra cá,
sobre a questão do treino, né? Por que eu vou treinar? Eu vou treinar, não é assim, 87,12% das vezes que eu entro naquela academia eu não queria estar lá. Mas por que eu entro? Que eu vou todos os dias, por que eu não falto? Porque eu já descobri o que eu vou ganhar em troca. É isso aí. Todo o reflexo que ela gera no meu dia. Eu acordo às 5 da manhã e eu chego para trabalhar às 9. Só que das 5 às 9 eu trabalhei. Só que o que eu trabalhei? Eu estudei, eu comi já 2 refeições, fui pra academia, eu me preparei pra estar lá das 9 às 7, tipo, porrando, assim, sabe? No meu high performance. As pessoas não conseguem enxergar isso porque elas nunca se deram ao trabalho de fazer isso por um tempo. Depois que fizer, cara, você não fica mais sem. Eu vou viajar, sei lá, pros Estados Unidos. Cara, no 4º dia eu tô intoxicado já. Eu sinto assim, tipo, começa a dar enxaqueca, meu corpo não aceita mais aquilo, né? Mas, enfim. Mas eu acho que assim, você se colocou isso e você consegue ter a disciplina e consistência de manter isso. Por exemplo, eu faço isso de outra maneira. Eu tenho um personal que bate, que ele me obriga a ir. Porque eu sei o que me alimenta, o que faz eu me mover. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou, né, espero que eu consiga participar agora do Rally dos Sertões, de kitesurf. Espero por quê? Porque a minha esposa, né, a gente vai ter o 3º filho aí, vai ser uma menina dessa vez, e nasce fim de agosto. Então tava combinado com ela que eu já ia, a gente já tá toda a estrutura arrumada, se for tudo bem no parto eu vou, então eu vou. Porque vai tudo bem no parto. Só que, cara, eu coloquei essa meta de 11 a 16 de setembro, participar do Rally dos Sertões de surf, de kitesurf. Mas, meu amigo, é pauleiro o negócio, cara. É 2h30, 3h30, todo dia na água, porradaria comendo solta. Meu amigo, você tem que estar bem preparado. Fiz ano passado, eu quase morri. Ganhou o Thales. Na pontuação eu ganhei, no tempo não, que ele foi mais rápido que eu, mas o que conta é a pontuação, Sim, então eu ganhei. Então eu ganhei. Chupa, Thales. Ele fica mordido, ele fica muito chateado com isso. Ele é muito competitivo nesse sentido, mas tudo bem. Vamos ver esse ano, que esse ano ele tá se preparando forte. Ele tá trabalhando no escuro. Tá. Pô, no escuro não tá no claro, eu que tô no escuro. Entendi. Vamos ver, mas, cara, eu tô me preparando para chegar lá e conseguir terminar os 5 dias bem, porque ano passado teve 1 ou 2 dias que não tiveram vento. Se tivesse, meu amigo, em todos os dias, eu talvez não conseguisse terminar. Então esse ano, meu objetivo é conseguir terminar. Agora, com esse objetivo em mente, cara, o objetivo chegando, isso me força também. Falei, porra, hoje eu não ia ter tempo para treinar. Eu vou me forçar a treinar, porque se eu não treinar hoje, eu vou passar mal lá no negócio. E eu não quero passar mal lá e passar vergonha. Então, você ter um objetivo de curto, médio e longo prazo e se colocar esse objetivo te faz também querer treinar para aquilo. Então, as pessoas se movem de maneiras diferentes. Sim. Tem pessoas que têm autodisciplina, tem pessoas que têm menos autodisciplina e precisa colocar um personal que você vai pagar e daí dói no bolso. E se... aquela questão do compromisso também, né? Não dói no bolso, cara. Mas, pô, você sabe que ele tá ali acordado e você fala, puta, que sacanagem. Tipo, mas, cara, é o cara que tá ali acordado. Você fala, puta, cara, eu fiz o cara vir de lá até aqui. Sim. Mesmo que ele vai ganhar hora pra eu não tá lá, puta sacanagem com o cara, entendeu? Tipo, hoje te contei a história aqui. Ontem eu dormi pouco por causa dos filhos, hoje também. Cara, deu 8, falei, não vou treinar. Só que deu 8h20, na hora que, puta, eu despertei, minha esposa já tava treinando, eu falei, pô, vou lá. Treinei 40 minutos, mas treinei. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que cada 1-0 pra você, né? Cada um tem aquilo que se movimenta, é aquilo que faz ela levantar da cama. As pessoas têm que descobrir o que são delas. Isso tem a ver com autoconhecimento. Porque o que funciona pra você não funciona pra mim e vice-versa. Claro. Últimas 2 perguntinhas. Pô, eu tenho que mandar mais umas 5, cara, pra gente fazer 2 partes aí. O que você gostaria que tivessem te falado aos 20 anos? Calma. Calma, time de dev, calma. Calma. E a segunda coisa é persistência, que vai dar tudo certo. É isso, cara. Porque assim, muitas das coisas que aconteceram depois, putz, você fica no limiar de, putz, eu vou desistir ou não. Né? Então, putz, persistência. Na verdade, tem outra coisa que eu gostaria que tivesse me falado dos 20 anos. Compra tudo da sua vida em Bitcoin. sabe o teu estágio? É Bitcoin, filho, é Bitcoin. Ai, meu Deus do céu. É engraçado que tem um amigo meu que foi meu sócio no negócio.
que ele tem 99,5% de todo o patrimônio dele em Bitcoin. E ele fala todo dia isso pra mim, ele compra tudo em Bitcoin, irmão. Eu falo, não, cara, você é muito maluco. Você é louco. Mas... E ele compra desde os $400. Nossa, tá bem. Vamos supor que estivéssemos com as câmeras desligadas aqui, nossos bate-papo lá no CLE, sabe? E você fosse me dar 3 conselhos aí pro meu momento de vida, de amigo para amigo, quais conselhos você me daria? Mentoria Bruno Nardon ao vivo. Sem milindre. Sobre o teu negócio. Sobre tudo que você quiser. E como se ninguém estiver escutando. Pode falar o que você quiser. Tá liberado. Bom, sobre o teu novo negócio, que a gente bateu bastante papo sobre ele, né? Calma. Calma que as coisas vão acontecer, vão se encaixar, vão dar certo. Traga pessoas boas pro seu negócio. É difícil falar aqui não olhando pra câmera, cara. Porque a gente teria que entrar muito mais nos detalhes, mas... Cara, assim, eu falaria as mesmas coisas que eu te falo longe das câmeras, que é a mesma coisa que você sabe que você tem que fazer, que você só quer a confirmação de que aquilo é o negócio certo. Quando você chegou, né, para conversar comigo sobre o negócio novo, né, que tem a THX e a Opt Move, que, cara, que assim, você, não, que eu preciso aprender como captar dinheiro, será que eu deveria captar dinheiro, será que eu não deveria, pois eu preciso crescer rápido, colocar processo, colocar gente e tal. Não, cara, calma, é a mesma coisa que você fez nos outros, talvez um pouquinho mais rápido. Você precisa, cara, colocar a liderança que o time precisa agora, que você tá na 4ª divisão, você vai crescer mais rápido, acerta processo, garante que a tecnologia tá redonda, daí cresce um pouquinho de time, mas, cara, cresce a liderança em cima, traz uma galera um pouco mais sênior, cara, e vai fazendo isso aos poucos, assim, acho que não tem nenhuma outra dica diferente que eu te daria daquilo que a gente já não conversou. Então, não sei, você tem alguma dúvida? Se quiser, daí eu dou as... Não, só vai. A mentoria em cima disso, cara. Para finalizar, o que o mundo pode esperar do Bruno Nardon como pessoa e como profissional? Reflexivo, né? Cara, assim, eu acho que a real é que eu espero, assim, eu acho que nada. Começa por aí, né? O mundo não tem que esperar nada de ninguém. Ninguém tem que esperar nada de ninguém. O que eu espero de mim mesmo é diferente do que o mundo pode esperar. Porque, assim, sinceramente, caguei do que o mundo espera pra mim. Se eu fosse, né, tomar minhas decisões baseado nisso, eu nunca teria feito nada na vida. Cara, o que eu espero de mim mesmo é que eu continue acreditando naquilo que eu acredito, nos valores que eu tenho, que não caia em tentações da vida, que às vezes são tentações básicas em qualquer conceito, né? Seja saúde, seja família, seja trabalho, né? Você não cai nas tentações que tenha de tentar fazer algo mais rápido que você não deveria. E, cara, e que eu continue fazendo as coisas com tesão, e curtindo minha família e tendo saúde. Isso é o que eu espero de mim, sabe? De continuar vivendo uma vida feliz. O que é vida feliz? Para cada um significa um negócio. E até para mim, né, eu tenho ressignificado o que quer dizer uma vida feliz. Porque quando eu colocava, né, aquela meta de puta, como eu quero estar com 90 anos, muitas dessas metas monetárias eu já cheguei lá. E que ótimo, parabéns. Eu não sou um cara que sou ganancioso. Eu sou ambicioso. E tipicamente o que eu vejo de padrão das pessoas que fazem coisas grandes é que elas nunca se preocuparam de fato com o dinheiro. O dinheiro sempre foi consequência daquilo que elas queriam fazer. E eu acredito que hoje o que a gente tem aqui no G4, talvez diferente da Canui, da Fit, da Rapid, de outros negócios, é que a gente tem um negócio que de fato impacta muito a vida de empreendedores. A educação, ela tem esse poder de impactar, né? No curto, no médio e no longo prazo. Então, às vezes é muito tentador você fugir desse propósito, sabe?
E a gente sempre, cara, senta, repensa, fala, não, putz, esse é o nosso propósito, vamos continuar lá. E como que a gente faz esse negócio continuar sendo rentável para que a gente consiga impactar cada vez mais gente através do G4, através desse propósito, fazer o Brasil andar mais rápido. Mas, cara, existe uma tentação grande de morar fora do Brasil. Putz, será que é aqui que eu deveria ficar para os meus filhos crescerem, a adolescência, no Brasil, no jeito que está hoje? Pô, existe uma tentação, existe um egoísmo grande, que nem aquilo que a gente estava conversando sobre egoísmo antes. Sim. Existe um egoísmo grande. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, pô, se não for eu, quem vai ser? Sim. Entendeu? Então, aquilo que, putz, eu penso e aquilo que eu tenho de objetivo, muitas vezes eu estou ressignificando para garantir que eu consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada, porque eu tenho uma característica, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Sempre fui. Putz, quando estava no colégio, fazia muito esporte, estudava um monte. Quando estava na faculdade, estudava um monte. Quando eu comecei a trabalhar, cara, trabalhava um monte. Maluco. Eu sempre fui trocando meu vício de lugar. E quase nunca eu tive equilíbrio na vida. Que é aquilo que a gente falou que é quase impossível ter equilíbrio. Faz muito mais sentido você conciliar. Agora, eu tenho a possibilidade e a graça, né, de poder aproveitar mais os meus filhos na infância deles, que muita gente não tem essa oportunidade e essa possibilidade. E muitas vezes eu me pego, deveria estar trabalhando mais, deveria estar focando mais no G4 para o negócio crescer mais rápido. Só que ao mesmo tempo eu pego e falo, cara, quantas vezes vão ser crianças com essa idade de novo? E daí você fica numa dicotomia, eu fico numa dicotomia na minha cabeça que é muito ruim, cara. É muito ruim de você falar, pô, mas e aí? Eu vou trocar um pelo outro? Será que não existe um jeito de equilibrar e ser um momento? Porque você já tem, os seus filhos já estão mais velhos, né? Então, assim, às vezes ir na natação com eles, ver eles irem lutar judô, e jogar bola com eles no fim de semana. E às vezes eu não me permito algumas coisas que eu deveria me permitir pelo jeito que eu sou, entendeu? Então, quando eu falo, não é o que o mundo espera, mas é o que eu espero de mim, é ter um pouco mais de, eu tenho a clareza dessas coisas, mas muitas vezes eu tenho que voltar para mim mesmo e me colocar no prumo, porque é o que faz sentido para mim agora, para eu não me arrepender no futuro e não ser um bom avô que infelizmente não teve tempo de ser um bom pai. Que acontece com muita gente, com muitas pessoas, e não acontece porque elas não gostariam que fosse ao contrário, mas era o preço que elas precisavam pagar e o que elas precisavam abrir mão para se tornar aquilo que forem, para proverem para a família deles, né? E muitas vezes a gente quer prover tanto para nossa família que a gente esquece de prover, talvez o que mais importa, que é tempo de qualidade. E o tempo de qualidade significa várias coisas diferentes para várias pessoas, né? É o que você falou, o teu tempo de qualidade com a tua família é conseguir virar a chavinha na cabeça e quando você tá presente. Muitas vezes tem gente que tá e não tá presente, tá lá, mas tá cara no celular, tá pensando em várias coisas e não interage, né? Então, o que eu espero de mim é que eu consiga ter sabedoria pra, cara, conseguir discernir as coisas boas das coisas ruins e continuar fazendo as coisas boas pra mim. Legal. Faz sentido pra mim e pra minha família. Sim, só pra você entender a pergunta não é que você tá preocupado com o que o mundo pensa de você, mas é assim, o que o mundo pode esperar das decisões que você quer tomar pra você mesmo, porque eu aprendi isso a duras penas, a se importar pouco com o que pensam ou deixam de pensar de mim. Óbvio que isso não quer dizer que pelos meus egoísmos, a gente tem muito disso, né? Eu vou ser um babaca com as pessoas, muito pelo contrário, eu respeito muito a liberdade delas, porque a minha liberdade acaba quando começa de outra pessoa, mas eu não faço mais nada que eu não esteja 100% comprometido com aquilo, sabe? Que não seja uma coisa que eu queira mesmo. Perfeito. Porque a gente tem uma coisa extremamente valiosa que a esmagadora maioria das pessoas desperdiçam e que eu jamais desperdiçarei como fiz no passado, que é o tempo. Isso aí. Só invisto o tempo em gente boa, em coisa boa e é Cara, isso. É isso, assim, na nossa vida a gente tem muita oportunidade, a dificuldade é saber falar não para as boas para ficar com as ótimas. É isso. E cara, e tempo é o bem mais escasso, e como você usa o seu tempo da melhor maneira, e o tempo pode ser usado descansando. Assistindo Netflix é o que você gosta, é o que você quer, e tá tudo bem, não tem nada de errado, nenhum problema nisso. Agora,
conseguir discernir isso para cada um é o que eu acho que as pessoas normalmente não têm. As pessoas estão muito ligadas no automático, sabe? A vida leva as pessoas em vez das pessoas levarem a vida. E não tem protagonismo na própria vida. Deixa se levar por aquilo que as outras pessoas pensam, por aquilo que seus pais colocaram na sua cabeça quando você era criança, e não são protagonistas da própria vida, não se responsabiliza pela própria vida e fica num vitimismo infinito de que, estou nessa condição porque eu estou nessa condição porque o mundo é injusto. Cara, o mundo é injusto mesmo e foda-se. E vão pra cima, vão pra cima, seja protagonista da tua vida pra você conseguir, cara, fazer aquilo que faz sentido pra você. Uma coisa que eu vejo, cara, que tipicamente assim, a gente troca, a gente é amigo, você tem vários amigos e tal, mas quem de fato importa é a tua família, cara. É aquele eixo, aquele core ali. Aquele núcleo, né? Aquele núcleo que é isso que importa, cara. Hoje, né, no meu caso, sou eu, minha esposa, meus filhos, na hora que estende meu pai e minha mãe, na hora que estende meus irmãos, na hora que estende os filhos e as esposas e maridos dos meus irmãos, na hora que estende aos tios, os primos, beleza. E os amigos que estão perto, que também são família, né? Que às vezes você tem amigo perto que importa mais do que talvez um tio, uma tia, tanto faz. Mas é isso. Mas no fim do dia, cara, todo mundo se importa com seu próprio umbigo, para não falar outra coisa. Então, se algo de bom ou ruim acontecer com você, se for algo de bom, as pessoas vão ficar com inveja. Se for algo de ruim, as pessoas talvez vão, puta, que triste. Mas foda-se. Não vai mudar a vida das pessoas em nada. É, verdade. Não vai mudar. Então, cara, eu tenho que me importar comigo e caguei pro resto. E não é de uma maneira egoísta. Não é eu acima de tudo, que nem você falou. Cara, o que eu quero pra mim, pra minha família, e estendendo isso, e como eu faço isso e chego nisso de uma maneira ética, de uma maneira através de valores, de uma maneira que, porra, eu me orgulho e consigo colocar a cabeça no travesseiro à noite pra dormir, dados os meus valores. E daí, de novo, cada um tem os seus níveis de valores e tem gente que consegue pôr a cabeça no travesseiro tendo matado gente. É verdade. E tudo bem, discordo, né? Agora, eu acho que assim, as pessoas fazem pouco esse exercício de ser protagonista da própria vida. Então, acho que as pessoas deveriam ser mais protagonistas. Eu não acho que isso seja egoísmo, acho que isso aí é maturidade. A gente aprender a discernir essas coisas é maturidade. Sempre que eu vou fazer minhas orações, assim, tem uma frase que eu sempre peço para Deus, assim, que é para ele me dar discernimento de eu tomar as melhores decisões. Eu não quero que ele tome por mim, eu quero que ele me dê, que nem eu falo, meu time, eu não quero te dar a resposta, eu vou te ensinar a pensar, eu quero que ele me dê discernimento para tomar as melhores decisões. Como que é a oração? Que também é... Não vou. Você lembra dessa? Não vou entrar nessa. Irmão... Foi muito boa aquele dia, Foi muito boa. Só pra vocês terem noção, fui fazer a imersão, que ele era um dos mentores, né? Quando eu conheci ele pessoalmente, ele ficou 3 dias pegando no meu pé, cara. Tipo, 3 dias. Tipo, a gente pega no pé de quem a gente gosta, né? Cara, ele olhou assim, ele olhou e falou assim, essa imersão vai ser esse cara, sabe? Mas foi muito engraçado, foi muito bom. Cara, foi muito bom, cara, foi divertido demais. Cara, mas esse podcast foi melhor ainda. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado, cara, muito bom mesmo. Vocês puderam conhecer um pouquinho do que faz eu gostar tanto desse ser humano. Ele é um cara realmente sensacional. Aprendo muito com você, Bruno. Obrigado. Espero te retribuir não só com as minhas experiências, mas com os meus exemplos, porque é a melhor forma de ensinar, né? Não é a única, né? Sabe o que você tem que fazer, cara? Faça bem o teu negócio, tenha sucesso no negócio, que esse vai ser o maior motivo de orgulho pra todo mundo, cara. Legal. É o que eu te falei já várias vezes. Porra, cara, eu te ajudo porque eu quero ver você ter muito sucesso nesse teu negócio, nos teus negócios, né? Não, valeu. Muito obrigado. Cara, obrigado pela aula, pelo seu tempo aqui. E nos vemos no Class, né? Daqui uns dias, tamo junto. Bora. Beleza? Fechado. Valeu. Galera, obrigado aí pelo tempo de vocês. 11º episódio com o Bruno Nardon. Foi realmente sensacional. Vejo vocês no próximo episódio, que vai ser com o Hélio Azevedo. A gente vai falar sobre vendas, que vai ser muito legal também. Mentor do G4. Mentor do G4, né? Tô planilhando lá. Boa. Valeu, galera. Abraço.